Pessoal, tudo bem? Seguinte, tem um caso recente de julgamento no CARF de venda de imóvel, ganho de capital no lucro presumido. É aquela história antiga de reclassificar o imóvel do ativo imobilizado para o circulante e vender para pagar 6,73% ao invés do ganho de capital que seria tributado a 34%. Então esse é um assunto, pessoal, já discutido na COSIT, na jurisprudência do CARF, na doutrina há anos, tá? É um assunto velho, é um assunto que tem muito precedente, é um assunto que tem muita discussão e muita análise, e ainda hoje, eu estou gravando em 2026, a gente acaba tendo notícia de precedentes aí, julgamentos, de casos absolutamente amadores, na minha opinião, como esse aqui, que eu vou explicar um pouco para levar informação para vocês. Tá? Se você gosta desse tipo de conteúdo, curta o vídeo aqui, se inscreva no meu canal. Eu sou o Alexandre, advogado em São Paulo, tenho falado diariamente aqui no YouTube sobre tributação, sucessão, assuntos corporativos, etc. Tá? Se inscreva aí no canal. Bom, deixa eu explicar o que foi esse julgamento de 23 de janeiro de 2026, onde a Receita Federal autuou o contribuinte que pretendia vender um imóvel que tinha sido por anos a sede da empresa. O contribuinte tirou contabilmente, né? Esse imóvel de ativo não circulante, ou ativo imobilizado, reclassificou para o estoque, né, como imóveis à venda, ficou 5 anos com esse bem contabilizado no estoque e mesmo assim a Receita não aceitou a venda como mercadoria, né, como estoque da empresa, como receita operacional. Tem um detalhe aqui, um erro crasso, né, banal na minha visão, dentro do que a gente consegue entender do acórdão, que é o seguinte, né, nesse caso, que era uma distribuidora de combustível, só aí já houve um problema, né? Misturar patrimônio com operação, que é um conceito que a gente sempre usa, uma premissa que a gente sempre usa quando vai fazer estruturação de holding, que é separe aquilo que é operacional daquilo que é patrimonial. Pelo visto aqui já estava errado. Mas fato é que eles alteraram o objeto social 20 dias antes da venda. É o que está dizendo aqui, apenas 20 dias antes da alienação, houve alteração do contrato social para a inserção das atividades imobiliárias, aí venda, compra, locação. É um amadorismo isso, né, gente? Veja, né? Tudo bem, né? Quando a gente lê, isso saiu na imprensa, quando a gente lê a notícia, fala, pô, ficou 5 anos dizendo que queria revender. Né? Você entende que aquela era uma empresa patrimonial, que já tinha objeto social, que tinha uma robustez por detrás dessa estruturação, né? Desse planejamento. Mas aqui, pelo que consta, não tinha nada disso. Então a pessoa ela fez a reclassificação contábil achando que isso era o suficiente e que pelo fato de estar 5 anos na rubrica de imóveis para venda no estoque seria um fator de defesa, mas não foi. E alterar o objeto social muito próximo da venda, olha, eu vou dizer, se fosse 6 meses antes da venda, para mim continuava tendo um baita de um problema, sabe? Que... né, denota ainda mais no imóvel que estava na empresa por anos, 30 anos aqui pelo que eu pude ver. Então o que é interessante dizer aqui da decisão, sabe, do CARF, para levar a informação? A turma fixou a distinção clara entre a forma contábil e a substância econômica, que é aquela história antiga do propósito negocial. Tá? Para o colegiado, o critério determinante não é a classificação do bem nos balanços da empresa, mas a sua destinação efetiva. Se o imóvel é adquirido e utilizado como ativo da atividade fim não originariamente para revenda, grave isso aqui, originariamente para revenda, a posterior reclassificação contábil não altera sua natureza. Então veja, né? Vou tentar concluir aqui para não fazer um vídeo muito extenso. Hoje em dia, pessoal, tem que olhar a essência da operação, tem que olhar o histórico, tem que olhar aquilo que se consolidou, né? Aquilo que tem fundamento econômico, que tem substrato, aquilo que tem materialidade, para você saber se você está fazendo algo que é defensável ou não. Né? Veja, você ficar com um imóvel de sede da empresa por 30 anos, depois reclassificar, mesmo que com 5 anos de antecedência, mudar o objeto social em cima, achar que isso vai passar, não dá. E aí é importante dizer, eu estou com um caso desse aqui, que isso serve para o bem ou para o mal. Tá? Então assim, eu já vi casos em que o contribuinte que tinha objeto social de atividade imobiliária, ele vendeu o bem como ativo imobilizado e a Receita quis dizer que, olha, você deveria ter reclassificado porque a sua atividade era imobiliária. Então, assim, né,
Quando a gente vai analisar esse tipo de assuntos, tem que entender o caso a caso e o detalhe. Eu me coloco à disposição aqui, quem quiser, para tratar o assunto, e a gente entende e faz um planejamento defensável. Mas serve para todos os lados. Eu já vi o ganho de capital, a receita reclassificar como receita operacional, e a receita operacional, a receita reclassificar como ganho de capital, que é esse caso aqui. Perdão, o que diz a receita? A receita, nas soluções de consulta, ela exige que haja uma intenção de revenda gravada quando da entrada do imóvel na empresa. Então, em resumo, você já tem que ter objeto social de venda e compra de imóvel quando adquiriu esse imóvel, mesmo que por aumento de capital, né? E isso tem que ter ficado lá no estoque. Ah, mas eu alugo. Ok, aluga. Aí você tem o CPC 28 que te permite classificar como propriedade para investimento, que é uma rubrica específica de empresa imobiliária. Tá alugado. Pô, passou a ter intenção de venda? Reclassifica para o estoque, mas aí você já está numa empresa que tem, por algum bom tempo, né, o objeto social de atividade imobiliária, e esse imóvel já entrou com o ITBI pago, provavelmente, que é outro ponto. Né? Para terminar aqui, muita gente fica tentando economizar o ITBI, não tem na largada o objeto social de atividade imobiliária, aí depois quer vender, faz tudo de última hora. Troca o objeto social e vende no mês seguinte. Não dá, gente. Vai acontecer o que aconteceu com esse caso aqui. Esse caso é muito pior, porque ele misturou patrimônio com empresa operacional. Não façam isso, tá? Se você quiser analisar estrutura de holding, entender se a sua estrutura está adequada, fazer uma revisão de contrato social, ou até mesmo está em vias de vender um imóvel, quer entender riscos e alternativas, faça contato comigo aqui. Meu WhatsApp fica no início da descrição do vídeo. Eu sou Alexandre, advogado aqui em São Paulo, tenho mais de 20 anos de experiência com tributação e planejamento tributário. Beleza, gente? Um abraço a todos, se inscrevam no canal e até mais.